transmitir o evangelho, é Jesus que está mais uma vez aqui, né, participando desses apertos conosco e nós com eles na cruz. É porque qualquer versículo bíblico solto, ele faz o efeito oposto do que ele foi escrito. Então, ver o versículo dentro... Por isso, quando eu digo assim, a questão central dos Gálatas, da carta aos Gálatas é essa, é porque qualquer coisa, qualquer frase ou palavra lida na carta aos Gálatas tem que levar em conta essa questão central. Se você não se lembrar dessa questão central, você faz absurdo. Tanto a igreja católica quanto a igreja evangélica já usaram a carta aos Gálatas para condenar os judeus ao inferno, tirando o versículo solto da carta aos Gálatas e da carta aos Romanos. Em dizer que os judeus estão debaixo da maldição da lei, vão tudo para o inferno. Que as pessoas que estão debaixo da... Paulo fala essa expressão, que estão sob a maldição da lei. Mas você não pode tirar do contexto em que essa frase foi escrita e da questão central que está sendo vista. Certo? Quem mais? Uma observação. Ainda hoje, existem judeus que não creem em Jesus. Mas... esperando. os judeus que não... Existem judeus que não creem... Tá. Vamos retomar. Existe judeu que não crê em nada, é judeu ateu, em nada, nada, nada. Inclusive, eu estudei com uma delas, a Olga, dizia assim, isso tudo é lenda, cultura do meu povo, você se dedica demais à cultura, não é? Então, todo o Antigo Testamento é lenda do povo. Então, não crê em nada, nada. Edith Stein era judia até. Então, existe o judeu que crê em Deus das alianças, mas não crê e não espera Messias nenhum. Nenhum. Não existe Messias. É só o Deus de Israel e que um dia o Deus de Israel vai renovar a criação. Existe judeu que acredita em um Messias, que um dia Deus irá enviar um Messias, um ser humano, ungido pelo Espírito Santo, para fazer acontecer a renovação do mundo. E existe judeu, um grupo pequeno, que acredita em Jesus. Ou seja, que acredita que no Messias, que o Messias veio e que o Messias é Jesus. Completaram a sua fé. Completaram a fé. Então, hoje nós não podemos dizer os judeus, porque os judeus são diversos grupos. São grupos, como não existe o cristão, que existem os cristianismos, os cristãos. Quando o judeu diz assim, mas é porque aí lá vocês dizem, os cristãos dizem assim, eu digo, opa. Existem milhares de grupos cristãos. Meu grupo não diz nada disso, tem nada a ver com isso aí que você viu na TV, certo? Porque cristão é muita gente, né? Esse judeu chamado de ortodoxo. Está atendendo mais para os gálatas do que para o judaísmo, mas vou responder só mais essa, seu João. O judeu ortodoxo quer dizer, são os judeus que saíram de uma região central da Europa, que eles mantêm um estilo de vestir-se próprio da Idade Média, e com o Estado de Israel, eles migraram para o Estado de Israel. Então, eles são muito legalistas, eles não cortam o cabelo todo, eles se vestem totalmente de preto, né? Tudo aquilo ali, você não pode confundir aquele grupo que é pequeno como sendo os judeus. Porque, inclusive, a maioria dos judeus os respeita muito, mas não concorda com nada do que está. O meu professor judeu, eu dizia assim, eu acho lindo esses meninos pequeninos com os peiotes, chama peiote. Aí ele disse, o problema não é o cachinho, o problema é o que está no meio dos cachinhos. Os cachinhos são lindos, e ele era judeu, entendeu? Então, vamos parar com as perguntas sobre os judeus e vamos nos concentrar nos gálatas. Então, veja só, até então o que existia na comunidade dos seguidores de Jesus eram judeus de nascimento ou judeus prosélitos, quer dizer, saído do ambiente gentil e convertido ao judaísmo. Quer dizer, uma pessoa nascia, não era membro do povo judeu,
se convertia ao judaísmo, via farisaísmo, porque o fariseu era o grupo que aceitava o estrangeiro, era o fariseu, certo? Todo mundo só xinga o fariseu e chama o fariseu de hipócrita. O fariseu era o intelectual, eram os grandes sábios da época, e eram abertos aos estrangeiros. Os estrangeiros poderiam fazer parte do grupo dos fariseus, ser judeu fariseu, tornava prosélito. Daí vem a nossa palavra moderna, proselitismo. O que é o proselitismo? É a pessoa achar que só o seu grupo é o verdadeiro cristianismo. Qualquer pessoa que achar que seu grupo é o mais evoluído, é a religião do mundo regenerado, e quem não for do seu grupo, está no grupo errado, é proselitista. E pode olhar, está contra as orientações do fundador do seu grupo. Certo? Porque os fundadores do grupo, nem Lutero, nem Calvino, nem ninguém, nunca disse, se você não for do meu grupo, você não tá no cristianismo errado, você não está no cristianismo correto. Nenhum deles. Aí os filhos dizem, porque os filhos distorcem o que o fundador diz. Isso é muito comum. Então, a religião do mundo regenerado é a religião do amor. Não é nenhuma das religiões do mundo atual. Porque as coisas desse mundo vão passar. Só o que vai permanecer depois é o amor. E a religião do futuro é o amor. É só o que vai permanecer. Pode esquecer o resto. O aprendizado que se leva é o aprendizado baseado no amor, é o aprendizado relacional. Porque o aprendizado intelectual não muda a vida de ninguém. Não faz ninguém melhor do que ninguém. Saber as fórmulas da física quântica não muda o coração de ninguém, não faz ninguém melhor do que ninguém. Então, o aprendizado é o aprendizado do amor. Tá? Então, nós temos aí 2 indícios de que a carta aos Gálatas ela é uma carta bem antiga, ela é do início da atividade de Paulo. O primeiro indício era aquele, de que até então não tinha esse problema do que acontece com quem não é judeu e quer ser seguidor de Jesus. Não tinha, não é? Então, ela é ou de 55 até 58, não é? Tem uns que colocam menos e outros mais. A outra coisa que mostra que é uma carta, o texto é antigo, estou falando do texto agora, não é do pergaminho, não é do papiro, não é, porque os pergaminhos, não é, do Novo Testamento, eles são posteriores, são do século IV. O papiro é do século II, início do século III. Agora, o texto é muito mais antigo do que cópia que nós temos. O texto provavelmente foi escrito por volta entre os anos 55 a 58, por aí. É um tempo em que não tem uma hierarquia ainda nas comunidades do tipo episcopos, presbíteros, diáconos. Não tem esse tipo de hierarquia. Como é que as comunidades se organizam? De forma espontânea. Não é? Então, se aproveita a liderança do local e já... Então, são lideranças chamadas carismáticas, quer dizer, alguém tem um dom de estar à frente, ou o Espírito Santo indicou que alguém deveria estar à frente, às vezes por sorteio. Não é? Então, se faz uma oração, se sorteia um nome, como aconteceu com Matias, que entrou para o grupo dos 12 por sorteio, e se crê que ali foi uma escolha divina. Então, não tem imposição das mãos para deixar líder, não é? Alguém com autoridade, ainda não há isso. Ele não menciona isso. Aliás, ele, na carta aos Gálatas, ele é bem ríspido, né? Ele começa defendendo o título de apóstolo, e em vez da ação de graça, já faz a exortação, dá o carão logo no início. Em vez de dizer aquilo que ele sempre diz, a graça seja dada a Deus Pai, de Jesus Cristo, ele não faz nada disso. Ele já diz assim, muito me admira. Quando ele diz muito me admira, dá logo uma pancada. Não tem nem ação de graça.
Já começa com esse muito me admira. Muito me admira que vocês tenham, né, saído da fé e já vai no carão. Todo mundo pensa que é só a irmã ainda que dá carão. Não é não. Né? Já é por causa de quem eu amo, que já tinha costume de dar carão. Mas eles, pelo menos, têm o respaldo para dar carão. Porque é falta de educação mesmo. Então, veja. Não tem uma hierarquia sofisticada. Então, veja só. Por que que ele tem essa intimidade? Porque essas igrejas da Galácia foram fundadas por ele. Digamos assim, que outro apóstolo tivesse evangelizado lá, nessas cidades da Galácia. Paulo não teria intimidade. Mas sabe o que Paulo tem intimidade com eles para dar carão? Porque Paulo, ele só evangelizou, ele vai dizer na carta, que ele evangelizou essas igrejas, essas cidades da Galácia, porque ele ficou doente, e muito doente. E foi curado pelos conhecimentos deles lá, essas macumbias que eles faziam lá. Entendeu? Pelas raízes, pelo conhecimento que eles têm da natureza, das coisas da natureza. Então, Paulo estava viajando, adoeceu, ficou muito enfermo. Quando os Gálatas conheceram Paulo, Paulo estava super enfermo, ele estava muito mal. E em vez deles terem nojo de Paulo, ele disse que, em vez de terem nojo dele, devia ser alguma coisa séria, né? Em vez de terem nojo, talvez Paulo tenha levado uma surra antes, estava todo cheio de ferimentos, alguma coisa assim. Tem gente que fica fazendo muitas conjecturas. Mas Paulo só diz o seguinte: eu estava muito enfermo. E em vez de vocês me recusarem, me rejeitarem, terem nojo de mim, vocês me acolheram, cuidaram de mim, me devolveram a saúde. E aí eu gerei vocês pelo Evangelho. Eu pari. É o termo que está lá. Eu pari vocês como seguidores de Jesus. Pelo Evangelho. Eu anunciei o Evangelho e vocês aderiram à fé. Foi da minha fraqueza que vocês me conheceram fraco, acabado, morrendo. Então essas comunidades foram evangelizadas por Paulo e nessas situações. E é por isso que ele tem uma intimidade com ele. Aí o que acontece? Paulo chega, anuncia o Evangelho. Daqui a pouco Paulo sai, porque ninguém vai enfrentar Paulo. Quem é o doido de bater de frente com Paulo? Ninguém tem argumento contra Paulo. Ninguém. Então eles esperam Paulo sair do lugar. Quando Paulo sai, ele chega e diz assim: olha, deixa eu contar uma coisa para vocês. Esse cara aí nunca andou com Jesus. Nunca viu Jesus. Nunca ouviu de Jesus essas coisas que ele disse para vocês. Nunca. Aliás, ele perseguia aqueles que aderiram a Jesus. Então eu vou dizer uma coisa para vocês. Jesus nunca disse que alguma pessoa que não é do judaísmo podia ser seguidor dele. Jesus nunca disse que quem não fosse circuncidado podia ser seguidor dele. Jesus nunca disse isso. Então, Paulo está totalmente enganado. E o que ele disse para vocês, pode esquecer. Não é assim. Se querem seguir Jesus, tem que circuncidar. Então, Paulo escreve a carta e diz assim: é claro que vocês ouviram dizer que eu persegui a igreja. A primeira coisa que diziam é que Paulo tinha perseguido a igreja. Ele não era do grupo de Jesus e ainda perseguia. Então, é claro que vocês ouviram dizer que eu perseguia Jesus. Agora, vocês ouviram os motivos pelos quais eu perseguia Jesus? Eu vou contar para vocês. Eu perseguia Jesus porque eu era igual a esses que falaram para vocês. Eu era legalista, eu era zeloso e era mais zeloso do que todos eles juntos. E por isso eu perseguia mais do que eles. Vocês ouviram dizer que eu persegui os seguidores de Jesus, mas vocês não ouviram dizer por quê. Então, deixa eu contar a coisa aqui para vocês. Tem mais. Eu sou apóstolo, sim, e não sou apóstolo, não é porque tenha convivido com Jesus. Eu sou apóstolo porque o Cristo ressuscitado me escolheu como apóstolo.
Desde o ventre materno. Não foi ontem, nem foi antes de ontem, não. Foi desde o ventre. Eu já nasci para ser o apóstolo dos gentios. Eu já nasci para isso. Eu não sabia, mas depois fiquei sabendo. Né? O que faz de mim ser um apóstolo, o que faz de mim anunciar o evangelho, não é ninguém de Jerusalém. Disseram que eu não fui nomeado por Jerusalém, pelos apóstolos. Fui mesmo, não. E não estou nem aí. Nem aí. Não fui, não recebi a minha missão de homem nenhum. Nesse ponto eles estão certos. A minha missão eu recebi foi de Cristo e foi antes de nascer. Então, vocês não sabem de nada, que vocês vão ter que ler a carta aos Gálatas. Não sabem de nada inocente. Que Paulo, quando está com raiva, ele diz mais teologia do que quando está calmo. Então, era isso. Ele chama aquela coisa que os judaizantes falam, os adversários falam, ele chama de outro evangelho, ou falso evangelho, não é? Falso evangelho. Está terminando aqui, gente. Se acalma que está terminando. Só tem mais um slide aqui para... Judaizantes. Por que são judaizantes? Porque eles desviam as pessoas do centro da fé para o legalismo. Eles querem judaizar, quer dizer, transformar todo mundo em judeu, para depois que se tornar judeu, poder seguir Jesus Cristo. Então foi por isso que eles são chamados judaizantes. Então, eles tiram o centro da fé. O centro da fé, o evangelho, a boa notícia, é a mensagem de Jesus. Aquilo que Jesus disse e aquilo que Jesus fez. É uma boa notícia. Porque isso nos dá a dignidade de filho de Deus. Agora, essa coisa que o pessoal está trazendo, nos oprime. O legalismo não tem quem dê conta. Como Jesus dizia, vocês colocam fardos pesados demais em cima dos ombros das pessoas e vocês não mudam nem com o dedo. Então, eles impõem o legalismo e eles tiram a atenção do centro da fé. Então, qual seria a identidade dos adversários de Paulo? Tem gente que diz que é o pessoal mandado por Tiago. Coitado de Tiago, gente. Tiago, ele achava que a gente devia se concentrar nos judeus. Que Jesus veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel, que existia judeu demais no mundo e que tinha que evangelizar os judeus. Era isso que Tiago dizia. Tiago era conhecido como o joelho de camelo, de tanto que ele ficava ajoelhado orando pela conversão dos judeus. E ele se concentrava nos judeus. Agora, aí a dizer que Tiago enviou esse pessoal para infernizar a vida das comunidades cristãs por onde Paulo andava, isso aí nós não temos informação do Novo Testamento. Tem eles dizendo que vem da parte de Tiago. Tem eles dizendo. Agora, se foi ou se não foi? Então, quem seria são legalistas. Não são simplesmente judeus, são pessoas que creem em Jesus Cristo. Então, não vamos dizer assim, os judeus perseguindo os cristãos. Opa! Primeiro, cristãos, entre aspas, porque eles são judeus. A maioria da comunidade cristã é formada por judeus. Então, os judeus lá do templo, do sinédrio, da sinagoga, eles não gostam dos judeus que seguem Jesus. Aí é uma briga entre irmãos. Em judeus que creem em Jesus com judeus que não creem em Jesus. Agora, nós temos uma outra coisa. Pessoas que creem em Jesus que estão contra pessoas que creem em Jesus. São dois tipos de seguidores de Jesus. Os seguidores de Jesus que diz, antes de tudo, tem que se tornar judeu. E os seguidores de Jesus que diz que não precisa se tornar judeu para seguir Jesus. Então, judaizante não é sinônimo de judeu. Judaizante é aqueles que querem te transformar em judeu. Que tem muito hoje, viu? Não sei se vocês sabem, mas voltou. Tem um fascínio pelo judaísmo e vários grupos cristãos agora se dizem judeus e querem que todo mundo se torne judeu. Cuidado com eles. Não chegaram aqui não, mas estão nas grandes capitais do Brasil. Não são os messiânicos, né?
Tem um grupo de uma igreja, de algumas igrejas neopentecostais, que aderiram a rituais, a uma caricatura de judeus. Eles dizem que Jesus mudou o DNA deles, que agora eles são judeus. São judeus. E que todos teriam que se tornar judeus. Voltaram, os judaizantes voltaram. Estão aí, cuidado com eles. Então eles se vestem diferentes, não é? Aqui em Fortaleza tem uma comunidade assim. Ela é mais tranquila, mas em São Paulo, em Belo Horizonte, os judeus messiânicos se dizem judeus messiânicos. Aí é que está o problema. Que até vão para a TV. Teve uma vez que a TV católica foi chamada a atenção pela sinagoga lá em Belo Horizonte. Porque o programa, a pessoa não investigou, o cara não passa de um ex-evangélico que agora se diz judeu messiânico, ou seja, judeu que crê em Jesus, e foi na TV representando os judeus para falar sobre a Páscoa judaica. Aí a sinagoga pediu retratação ou iria processar a TV. Aí, no outro dia, no outro programa, o padre disse, olha, nós cometemos uma gafe. A pessoa que veio aqui representando os judeus, nós chamamos porque se dizia judeu e seguidor de Jesus Cristo, seria melhor para falar sobre as duas partes, só que não é judeu coisa nenhuma, né? Se diz judeu, mas não é. A sinagoga se pronunciou que ele não é judeu, nós pedimos desculpa à sinagoga. É que não é confundir. Agora, só porque uma pessoa se veste de preto, usa as trancinhas, bota um talite, sai na rua e diz que em vez de se chamar Raimundo ou Zé ou Chico, se chama Abraham ou Isaac, bem, Abraham. Aí você fica dizendo, olha um judeu ali. Certo? Cuidado, não é? Que esses malucos estão de volta. Então, o judeu messiânico é judeu mesmo, filho de mãe judia, que aderiu a Jesus Cristo. Esse é judeu messiânico, quer dizer, judeu que crê no Messias. Esses malucos, a maioria, desculpa aqui quem for mesmo da igreja adventista, mas a maioria era da igreja adventista do sétimo dia, não é? Porque já guardava mesmo o sábado, aí então, uma parte da igreja adventista aderiu a isso. Agora, não fique só pensando que isso é coisa de protestante, não, de evangélico, não. Porque na França, comunidades carismáticas inteiras se dizem agora judeus messiânicos. Católicos. Ali é o seguinte, tem algumas igrejas evangélicas que usam a caricatura que mais dá dinheiro. Se judaísmo, símbolo judaico, dá dinheiro, usa símbolo judaico, por causa do dinheiro, não por causa do judaísmo. Porque rabino não tem nada a ver com templo. Rabino é intelectual e é coisa da sinagoga. Templo de Salomão tem a ver com sacerdote. Tá? Então, até uma esquizofrenia é. Agora, o último slide. Os temas de Gálatas voltam na carta aos Romanos. Nós já tivemos o curso da carta aos Romanos. E a carta se divide assim, viu, gente? Estamos encerrando aqui o último slide. A carta se divide assim. Primeiro, Paulo vai defender a autoridade apostólica. Aquele Paulo que começa as cartas dizendo Paulo, escravo de Deus ou escravo de Jesus Cristo, não vai ser encontrado aqui, não. Aquele Paulo apóstolo. Apóstolo é um título de dignidade. A palavra apóstolo quer dizer um enviado com autoridade. É quando um governador não podia ir numa cidade, ele pegava alguém com a procuração de ir lá, escrevia uma procuração que autorizava a pessoa a falar em nome da autoridade. Essa pessoa chamava apóstolo, quer dizer, enviado pela autoridade. Então, ele, dessa vez, não vem com palavras humildes, coisíssima nenhuma. Por quê? Porque a autoridade apostólica dele foi questionada pelos judaizantes. Então, ele, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Apóstolo de Cristo, não de ser humano. Não tenho carta de recomendação de nenhum homem, porque não fui escolhido por homem, nenhum, de Jerusalém.
Eles nunca me deram autoridade. A autoridade recebi de Deus e antes mesmo de ser nascido. Desde o ventre materno. Aí ele bate de frente contra os judaizantes que estão deturpando a mensagem do Evangelho. E pede aos Gálatas para permanecerem firmes na fé. Como eles sempre foram. Quer dizer, os Gálatas, eles não assimilaram a cultura dos gregos. Eles não assimilaram aquela cultura que foi parte da ideologia do Império Romano. Eles tinham uma identidade muito forte. Como é que eles têm uma identidade forte? Não aderiram ao Império Romano e chega uma pessoa e eles aderem à cultura de outro povo conquistado, são os judeus. Para tu ver como eles eram dados ao sacrifício. Eles amavam tanto a Cristo, que para estar junto de Cristo eles seriam capazes de abrir mão da sua identidade cultural e aderir à identidade dos judeus, para não perder Cristo. Não é? Para ver que eles são dados ao sacrifício mesmo. Eles são muito dados ao sacrifício. E aí nós temos a conclusão, né? Um resumo dos temas que são discutidos ao longo da carta e fecha com o sentido da liberdade cristã, porque ele falou muito em liberdade, que Cristo nos libertou, mas aí ele diz, que tipo de liberdade é essa? Não é uma liberdade para fazer tudo que quer, nem fazer coisa errada. É outro tipo de liberdade. Tá, então aí nós chegamos aqui a essa grande introdução, né, da carta aos Gálatas e esperamos que vocês possam adquirir algum material para vocês terem mais conhecimento sobre Paulo e que estejam aqui no dia 21 para